Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos gravando diretamente do Instituto de Olhos Santa Luzia. E nós vamos conversar com o Dr. Antônio Vaccaro. Você já ouviu falar em descolamento de retina? O problema pode levar à perda total da visão, se não for corrigido a tempo. Mas o olho costuma dar sinais antes disso acontecer. E se você buscar tratamento nesta fase, nem vai precisar passar por cirurgia para voltar a enxergar como antes. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o Dr. Antônio, que é especialista em retina e vai esclarecer todas as dúvidas que a gente tem sobre este assunto. E para você que em algum momento da sua vida já buscou esse tratamento, já precisou fazer uma avaliação, fique atento às orientações do Dr. Antônio. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Sandra. É um prazer estar aqui conversando sobre oftalmologia, né, as doenças do olho, né, e mais especificamente sobre a área que eu mais me dedico, que é a retina. Doutor, o que é a retina e qual é a função dela dentro do nosso olho? Bom, então a retina é o tecido que reveste o olho por dentro, né? Para entender melhor aqui, então, a retina é essa camada que reveste o olho por dentro, é o que capta as imagens e ela, através do nervo óptico, ela leva para o cérebro, onde é processada a imagem. Então, ela tem uma função muito importante na nossa visão, né? Doutor, e ela pode descolar? Pode descolar, né? São várias causas, vários problemas que podem levar ao descolamento de retina, né? E nós temos o descolamento de retina, pode acontecer em várias etapas da vida também, né? De crianças até pessoas jovens, adultos, idosos, né? Normalmente ela descola quando forma um buraco na retina, uma rotura retiniana que faz com que entre líquido embaixo da retina e ela descola, né? Por várias causas isso aí pode acontecer. Ela pode acontecer em crianças, jovens, adultos, né? E em crianças a causa mais comum é um trauma ocular, né? Ou uma bolada, né? Traumas em geral que podem levar ao descolamento. Geralmente numa pessoa de mais idade, ou a partir dos 40 anos, por aí, a gente tem a gelatina do olho, que é o vitro, que ela começa a sofrer um processo de liquefação. Isso seria um processo natural da idade. Então, nesse processo, ela vai ficando mais líquida. Chega um ponto que ela desprende do fundo do olho, que essa gelatina descola do fundo do olho. Em alguns casos, ou quem tem alguma lesão predisponente, ou às vezes mesmo sem lesão, quando essa gelatina desprende do fundo do olho, pode causar uma ruptura na retina e descolar a retina. Então, normalmente é assim que acontece. Então, em crianças, a causa mais comum é um trauma ocular, né? Pessoas que têm uma miopia alta têm uma predisposição maior a ter um descolamento de retina, pessoas com mais de 6 graus de miopia. Por quê? A retina, o olho míope é um olho grande, maior do que o normal, tá? Então, a retina ela cresce mais. Como ela cresce mais, ela fica mais afinada nos cantos da retina. Sim. E aí, quando acontece esse desprendimento do vitro, ela normalmente causa um rasgo, uma ruptura na retina, que é o que pode levar ao descolamento. Aconteceu esse problema, de que forma vai ser tratado e qual é a segurança que o paciente vai ter quando vier para a consulta, que já vem um pouco apavorado por não entender? Normalmente, os sintomas que o descolamento dá, a pessoa começa geralmente vendo flashes de luz, né? Ou as chamadas moscas volantes, né? O que é importante? Nesse processo de que o vitro desprende, a maioria, quando ele desprende do fundo do olho, quando descola o vitro, né, a gelatina do olho, a maioria não forma rotura na retina. Então, a pessoa vê só essas mosquinhas volantes que chamam, mas é importante avaliar por quê. Ali tu consegue ver se tem uma rotura ou não. A maioria não acontece essas roturas, então tu só acompanha esses casos. Mas se formou uma rotura, um buraco na retina,
nessa fase tu consegue só tratar com laser, tu cauteriza em volta com laser para evitar um descolamento, né? Então, você consegue pegar bem na fase inicial, no início, só trata com laser, evita uma cirurgia, né? Uma cirurgia maior. Só faz cirurgia com raio laser, né? Se a retina descola, né, teve o descolamento, formou a ruptura, normalmente a pessoa vai ver esses flashes também e ela descola. Então, se tem o descolamento de retina, aí o tratamento ele é cirúrgico, né? Três tipos de cirurgia dá para se fazer nesses casos. Se há um descolamento pequeno, dependendo do descolamento mais inicial, na parte superior do olho, tem a possibilidade de se injetar um gás dentro do olho, que aí esse gás vai tamponar essa rotura que formou e aí a gente cauteriza com laser, tá? Seria um procedimento mais simples até, que isso tu consegue tratar nos casos mais iniciais ou descolamentos não tão grandes, né? Se já descola uma parte maior da retina, se faz uma introflexão escleral, que a gente chama, se coloca como se fosse uma faixa de silicone por fora do olho, né? Se drena o líquido que está embaixo da retina, que descolou a retina, e aí se coloca um gás no olho e cauteriza a retina. Tá? Em casos mais... isso se faz em pessoas mais jovens, né? Em casos de pessoas mais velhas ou que já operou catarata, o outro procedimento seria a vitrectomia, que aí vai lá dentro do olho, você tira o gel vítreo dentro do olho, cola a retina e aí você coloca gás ou, dependendo do caso, mais grave ou não, se coloca óleo de silicone dentro do olho. Né? Então, só que nesses casos que é necessário óleo, depois tu precisa uma nova cirurgia para retirar o óleo de silicone. Quando é feito com o gás ele vai absorvendo em torno de até uns 15 dias de pós-operatório. Doutor, fez o procedimento, existe esse pós-operatório, quais os cuidados que a pessoa deve ter? O pós-operatório é muito importante porque, assim, sempre... Quando cola a retina, tu faz como se fosse um curativo por dentro, né? Então, o repouso é fundamental, né? Até a retina cicatrizar, o laser cicatrizar, para evitar que redescole. E no pós-operatório, quando se coloca o gás, normalmente a gente tem que posicionar o paciente de cabeça dependendo da onde é essa ruptura que tem no olho. Normalmente você pede para o paciente ficar com a cabeça para baixo, para o gás ir lá tamponar onde estava descolado. Então é importante que faça esse posicionamento, senão a retina não cicatriza, né? Se isso para baixo, dependendo de onde for essa ruptura na retina. Se a ruptura for de um lado, tu vai posicionar a cabeça para um lado ou para o outro, de acordo com a área que estava descolada. Mas os cuidados pós-operatórios, os primeiros dias é mais importante ainda, porque tem um risco de, às vezes, redescolar. Então, tem que se cuidar bastante, né, e acompanhar direitinho o pós-operatório. Doutor, uma curiosidade que eu acho que muitos pacientes acabam tendo e às vezes falta um pouquinho de compreensão também da gente que é leigo no assunto. Mas o que são as moscas volantes? Bom, essas moscas volantes são opacidades que ocorrem no vítreo, na gelatina do olho, né, com o decorrer da idade, que a maioria delas é dentro do normal, tá? Nesse processo que a gente falou de que o olho, que essa gelatina vai ficando mais líquida, ficam umas opacidades na gelatina do olho, né? E por ali, quando a luz bate para entrar no olho, dá nessas partezinhas mais duras e forma uma sombra na retina. Então a pessoa vê essas mosquinhas, conforme mexe, ela movimenta, né? A grande maioria é dentro do normal. No descolamento de retina é importante ver por isso. Se de uma hora para outra a pessoa começou a ver muita mosca, né, ou com flashes ou não, tem que ser avaliado justamente para descartar que ela não tenha uma rotura na retina e isso possa causar o descolamento, que aí tu consegue prevenir para que não descole. Doutor, quando a gente chega a uma determinada idade, às vezes a gente é meio
apavorado com algumas situações. E quando fala a palavra cirurgia, já leva um pouquinho de medo, um pouco de pânico em algumas pessoas. No caso do descolamento da retina, detectou-se o problema, é melhor operar logo? Muito bem. No caso do descolamento, é uma emergência, tá? Então, quanto antes operar, é melhor, tá? Melhor o prognóstico. No descolamento de retina, tu pode operar no dia, pode operar com um dia, com uma semana, com um mês. Mas quanto mais tempo de descolado, pior o prognóstico. Então, isso aí é uma emergência, o descolamento, quanto antes for operado, o resultado visual é melhor, né? Então, na verdade, se consegue pegar antes de descolar, é melhor, porque só faz o laser. À medida que ele já descolou, que já teve o descolamento, então, quanto antes for operado, é melhor. Doutor, com o passar da nossa idade, a gente perde um pouco a capacidade de visão do nosso olho, que é bem normal isso acontecer. No caso de um paciente que teve descolamento de retina, passou por uma cirurgia, essa perda vai ser maior? Essa perda vai seguir o fluxo normal da idade? Como orientar o paciente para que ele também não ache que vai ficar com a visão comprometida? Na verdade, tudo voltamos ao se foi operado de início ou não, né? Se o descolamento não comprometeu o centro da visão, que é a mácula, a retina, ela tem o nervo, né? Vai o nervo e a parte central da visão. Quando descola, normalmente no descolamento a pessoa vê uma cortina caindo, assim, né? O sintoma seria, ele vai escurecendo, dependendo do lado, onde de cima, embaixo, pode ser uma cortina descendo, ou subindo, ou vem fechando dos lados. Se ela atinge o centro da visão, ela vai perder a visão mais, né? Vai perder total. Se consegue fazer o diagnóstico, a cirurgia, antes de descolar o centro da visão, o resultado é melhor. Se descola o centro, o resultado já não é tão bom, né? Então, por isso que o ideal é operar o quanto antes para tentar reabilitar o máximo possível a visão. Isso aí. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta conversando sobre esse assunto super importante, que é o cuidado com a nossa visão. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed. Uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo, é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de curso segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia, a harmonização orofacial, especialização em ortodontia, imersão básico e avançado em toxina botulínica e preenchedores orolabiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente.
Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia falando um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter em cada fase da nossa vida com os nossos olhos. E você, já fez a sua consulta oftalmológica esse ano? Se não fez, fique atento a essa entrevista, ligue para a clínica, agende o seu horário e consulte o profissional mais adequado para cuidar da sua visão. Eu estou conversando com o Dr. Antônio Vaccaro um pouquinho e a gente está falando sobre os cuidados que a gente deve ter. Doutor Antônio, com o passar da vida, os cuidados que a gente acaba tendo com a nossa saúde acabam influenciando a nossa visão. Por exemplo, uma pessoa diabética vai ter problema de visão? Pode ter, não quer dizer que ela vá ter, desde que ela se cuide bem, né? Tem tudo para levar uma vida praticamente normal, né? Mas o diabetes a gente sabe que pode afetar o olho, né? Por isso que é muito importante a pessoa com diabetes fazer avaliações oftalmológicas, né? Assim como ela faz com o endócrino, né? Com o cardio, né? A parte ocular também é muito importante, né? Porque o diabetes pode afetar, várias coisas a diabetes pode causar no olho. Então é importante que a pessoa que tem diabetes, o paciente diabético, faça avaliação oftalmológica, né, para ver se ela tem alteração ou não, né? O que a gente vê? O problema é que às vezes a diabetes tipo 2, principalmente, né, às vezes a pessoa passa anos tendo diabetes e nem sabe que tem diabetes. Né? Às vezes a gente faz o diagnóstico de diabetes, né, numa pessoa que nem sabe que tem diabetes pelo exame de fundo de olho. Então, tu já encontra alterações no fundo do olho, né, e para ter alteração no fundo do olho já se passaram pelo menos uns 10 anos de diabetes. Então, por isso que é importante o diabético fazer uma avaliação pelo menos uma vez por ano para avaliar o fundo do olho. Né? E a diabetes ela vai progredindo no olho, começa com alterações mais leves até alterações mais graves, né? E aí, mesmo a história da prevenção que a gente estava falando. Então, se trata no início, tu consegue preservar uma visão melhor, né? O problema é que às vezes tem pessoas que nem sabem que tem diabetes e quando tu vai examinar já é um caso bastante avançado e que pode trazer danos permanentes na visão. O paciente tem algum sintoma quando ele tem diabetes e essa diabetes já está afetando o seu olho, além da perda de visão? Por exemplo, uma pressão dentro do olho, um olho vermelho, alguma coisa nesse sentido? Às vezes, mesmo antes de afetar o fundo do olho, ele já dá alguns sinais, tá? Duas coisas a diabetes pode dar nos olhos: as alterações agudas e as alterações crônicas. As alterações agudas seria assim, quando se muda, se varia, se oscila muito a glicemia, né? Se ela está em 100, vai para 400, 500, ela muda momentaneamente o grau do olho. Então, a pessoa que normalmente enxergou bem, de uma hora para outra, ela passa a não enxergar, né? Essa alteração da glicemia, ela faz mudar o grau do olho, mudar a refração do olho. Então, às vezes, tu vai examinar, ela tem 3 graus de hipermetropia, tu bota o óculos, ela melhora. Né, mas não é o caso para óculos. Na verdade, o que tem que fazer é controlar, compensar a diabetes para que isso aí vai voltando. Isso aí, normalmente, o controle ele reverte. Então, essas seriam as alterações agudas da diabetes no olho. E as alterações crônicas são aquelas com anos de diabetes, geralmente depois de uns 10 anos de diabetes, se ela não é bem controlada, ela começa a dar hemorragias no fundo do olho, né? Começa a dar microaneurismas, que a gente chama, são as primeiras alterações que ocorrem no fundo do olho na diabetes. E isso aí vai progredindo, e isso que pode levar à cegueira, né? Então, ela começa desde estágios mais leves até estágios proliferativos, onde cresce bastante vaso dentro do olho, e esses vasos podem sangrar e complicar bastante a visão, né?
Isso na retinopatia diabética. Outro problema que ela causa, as alterações crônicas, é o edema macular diabético, que começa, normalmente a retina ela é seca, né, num olho normal. E numa pessoa com diabetes, ela começa a vazar, extravasar líquido, gordura de dentro do olho e vai inchando a retina. Então a pessoa começa a ver embaçado, né? Isso aí já pode ser um caso de maculopatia diabética. Então a pessoa tem que ficar atenta aos sintomas, tem que conhecer um pouquinho do que está sentindo, procurar um profissional sempre que achar necessário, ou pelo menos uma vez por ano, né, doutor? O que a gente recomenda na diabetes é uma vez por ano fazer a avaliação no fundo do olho. Então, acho que é muito importante no diabético. Doutor, e a degeneração macular? Explica para nós o que é e de que forma ela vai acontecendo. Bom, a degeneração macular é um desgaste, né, na mácula, né, que é a parte central da retina, né, geralmente em pessoas de mais idade, começa normalmente a partir dos 60 anos, né, e ela é a segunda maior causa de cegueira no mundo. A primeira seria a diabetes, segunda a degeneração macular, DMRI, né. Então, normalmente ela acontece em pessoas acima dos 60 anos. O histórico familiar tem uma certa predisposição, né? Então é importante as pessoas que têm histórico familiar de degeneração macular também ficarem atentas, né? Então, histórico familiar, a idade, o fumo, né, contribui para a degeneração macular, e especula-se que a exposição solar, isso ao longo da vida, também seja uma das causas da degeneração macular. O que seria essa degeneração? Ela, no centro da visão, vai formando pigmentos. Seria, a grosso modo, que nessas manchas que a gente tem na pele, nas mãos, acontecem essas drusas no fundo do olho. Não, as drusas, né, seriam tipo essas manchas que tem na pele e pode dar no fundo do olho, né? E com o passar do tempo, isso aí pode ir agravando a visão, né? Ele vai alterando essa mácula, a parte central da visão, e vai piorando a visão. Tem dois tipos dessa DMRI, o tipo seco e o tipo úmido, né? O tipo seco é o que mais acontece, em torno de 80% dos casos são essa forma seca, que é a que menos baixa a visão, tá? Mas ela também baixa a visão, né? E esses 20% são os casos exudativos, que a gente chama, quando ocorre uma hemorragia no fundo do olho, né? Então, para o tipo seco, a gente não tem um tratamento específico, né? O que se usa vitaminas antioxidantes, que são vitaminas para fortalecer o olho, para fortalecer o nervo do olho, para fortalecer a mácula, né? Mas não tem um tratamento específico. Depois que ela se estabeleceu, se forma, ela vai aumentando e pode formar uma atrofia na parte central. A pessoa, ela é que nem olhar aqui para a gente e não enxergar o centro, ela vê só por fora. Isso, né? É horrível. E isso não tem, depois que tem afetou toda a mácula, tu não reverte mais. Então, para a fase seca, se usa esse antioxidante para tentar controlar ou pelo menos retardar a perda visual, né? Nos casos que tem uma hemorragia, que tem essa fase exudativa, hoje em dia tem um tratamento, são umas injeções que se injeta dentro do olho, né? Que é um antiangiogênico, que a gente chama. O que é isso, né? É uma medicação que ela faz inibir o crescimento de vasos, que ela tende a absorver a hemorragia que se instalou no fundo do olho. E com isso tu consegue, se não a melhora, pelo menos tentar preservar, tentar manter a visão, né? Manter para que não progrida mais, tá? Mas em muitos casos se consegue que ela até melhore um pouco. Então isso é uma coisa que melhorou muito, que avançou muito para tentar controlar os pacientes com degeneração macular exudativa. Algumas pessoas têm o hábito de coçar o olho, e coçar às vezes com um pouco de força. Já está tendo uma degeneração macular. Coçar vai agravar, vai machucar o olho de alguma forma?
Para a degeneração, para os problemas em gerais de fundo do olho, normalmente não. Nem um descolamento de retina também normalmente não é causado por coçar. Mas a gente não recomenda coçar. Tem outros problemas que o coçar predispõe, como um ceratocone, né? Problemas da parte anterior do olho são agravados ou até causados pelo ato de coçar. Pessoas alérgicas que têm o costume de coçar bastante o olho. Então, não se recomenda esfregar, coçar os olhos, não. Doutor, a diabetes pode causar um descolamento de retina? Pode causar, né? A diabetes ela causa outro tipo de descolamento, que é o chamado descolamento tracional da retina, né? O que a gente falou antes ali sobre roturas que formam a rotura e descola a retina, seria o descolamento regmatogênico, que é quando forma-se essa rotura na retina. O diabetes, à medida que ele vai avançando, vai dando essas hemorragias no olho, né, esses vazamentos, começa a tracionar a retina, né, o olho começa a ficar alterado e acaba tendo umas trações na retina que levam ao descolamento, né. Por isso, o importante é tentar prevenir para não deixar chegar num estágio tão avançado, né. Se tratar antes o fundo do olho com laser, com injeções. Hoje em dia tem injeções que se injeta dentro do olho de antiangiogênicos para tentar que a doença não evolua de modo tão grave. Aqui dentro do Instituto Santa Luzia, tem todos os equipamentos mais sofisticados para que o paciente tenha mais conforto na hora de realizar o seu procedimento? Tem. No caso da diabetes, o que a gente faz o tratamento seria a fotocoagulação a laser, né? Ainda é o tratamento padrão, né? Para o tratamento da retinopatia diabética, e hoje em dia, então, essas injeções de antiangiogênicos, né? Que são essa medicação que inibe o crescimento de vasos. Você usa para tratar maculopatia diabética ou edema macular diabético. Você faz essas aplicações, essas injeções dentro do olho para tentar enxugar o centro da visão, enxugar a mácula e diminuir o crescimento dos vasos, né? Então a gente dispõe desses tratamentos aqui, né? Tanto do laser quanto da injeção realizado aqui. Doutor, então, para que a gente tenha uma visão saudável, respeitando cada faixa etária da nossa vida, é preciso ter cuidado e prevenção. Essa é a receita. Com certeza, para tudo, né? Não só para o olho, como para muitas patologias, a prevenção é muito importante, né? A prevenção e o tratamento precoce, né? Então, se tu consegue tentar que a doença não evolua, né? Sim. E deixar menos sequelas, se possível, tentar levar uma vida o mais normal possível, né? Essa é a receita de sucesso para todos nós, né? E assim a gente vai encerrar já o nosso programa. Doutor, obrigada por nos receber aqui no Instituto de Olhos de Santa Luzia. Sucesso para você. Eu que agradeço pela oportunidade. E assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. E lembrando a você, se você ainda não fez este ano a sua consulta oftalmológica, dá uma ligadinha aqui na Clínica Santa Luzia, o telefone está aqui no rodapé, e agenda a sua consulta. Fique de olho no bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde.